Vocês estão vendo, gente, a apresentação? Ela está com uma... Tá visível para vocês? Tá. Sim. Bom, vamos lá, vamos conversar. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, pelo andamento do trabalho. Eu e o professor Alan, a gente tem conversado, a gente está bem satisfeito com o empenho de vocês e dedicação, e é nítido que todos os projetos estão avançando, né? E a gente se sente feliz quando a gente vê vocês nesse nível de engajamento, né? A gente reclama, a gente briga, né, Alan? Mas a gente também elogia quando tem que elogiar, né? Então, vocês estão bem engajados, a gente está bem satisfeito com isso, né? Falando um pouquinho da aula de hoje, a gente vai discutir monitoramento e avaliação. Não tem nada aqui que vocês não tenham visto ainda nas nossas aulas, mas é importante a gente se dedicar e ter um tempo para isso, até porque a área de monitoramento e avaliação é um campo de trabalho na gestão pública também, né? Existem profissionais, como essa autora desse texto que a gente vai ler, que se dedicam à avaliação e monitoramento de projetos, dos programas. E acho importante, o professor Alan acha importante que a gente tenha um pouco de tempo mais para a gente refletir, se dedicar a isso. Obviamente que entendendo, vê se eu aprendi direitinho, Alan, que não é o que a gente vai fazer aqui nos nossos projetos não é um trabalho extenso de avaliação. A gente não vai estar fazendo uma consultoria em avaliação de projetos sociais. A gente vai estar redigindo um projeto social e criando indicadores. Isso é importante. Por quê? Porque a visão que vocês precisam ter nesse momento não é uma visão do fim, mas é uma visão da integração do projeto, das partes, da articulação, e que é um conjunto e que requer um conjunto de competências múltiplas e muito singulares, né? E fiquei bem feliz quando o Alan falou hoje assim, vocês vão ver que vocês estão trazendo vários conhecimentos para esse projeto, porque é justamente isso. No momento que a gente faz um projeto social, no momento que a gente desenha um projeto, desenha um programa, uma política pública, a gente está trazendo um conjunto de aportes para esse espaço, né? Então, esses profissionais que atuam nessa área, sobretudo na área social, eles são muito interdisciplinares. Eles têm uma capacidade de articular diferentes coisas, diferentes mecanismos, e às vezes a gente está de frente para um especialista, alguém que é extremamente técnico, por exemplo, em uma área muito específica, em uma política específica, né? Pensando no setor público, que isso acontece mais do que em outros espaços, ele fala assim, mas como é que vocês estão fazendo tudo isso? Porque a gente desenvolve essa competência, essa capacidade de articular e buscar correlações. Então, acho que seria importante vocês terem claro isso nesse processo, né? Que quando vocês estão desenhando o projeto, quando vocês estão desenhando o planejamento, construindo a matriz lógica, pensando no processo de verificação, né, do cumprimento desses objetivos e resultados, vocês estão trazendo um conjunto de aportes que não são só da avaliação, tá? Que não é só saber se deu certo ou se deu errado, mas é no sentido de que elementos eu vou articular internamente dentro dessa realidade e dentro daquilo que é possível, né? O ótimo é ótimo, mas se o ótimo for impossível, ele não serve, porque ele não é viável. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado e essa avaliação, e a gente vai, essa leitura do que a gente está fazendo, isso aparece bastante na avaliação, tá? Em relação à autora que a gente está lendo, quem conseguiu dar uma olhadinha no texto? Alguém conseguiu? A gente vai falar um pouquinho da autora, a Maria Cecília Prats. Vocês vão encontrar com ela ao longo da caminhada de vocês na gestão pública. A gente vai mostrar para vocês essa relação entre avaliação e monitoramento. Isso é bom, porque na semana passada surgiu uma pergunta sobre isso no vídeo. Não sei se você viu, Alan, acho que foi o Washington que trouxe. E mostrar essa relação, pensar naquilo que ela apresenta, que é um sistema de monitoramento e avaliação, mas eu gosto da ideia de sistemas,
porque cada organização tem o seu sistema de avaliação. Não, a avaliação não é uma coisa que você pega e replica exatamente em tudo quanto é lugar, porque depende do projeto. A gente vai compreender quais são esses componentes da avaliação, qual é o foco de uma avaliação, e aí a gente vai discutir indicadores. Tá? Como ela falou que para a aula que vem a gente vai poder voltar nesse tema, eu queria me debruçar um pouquinho com vocês, se o professor Alan concordar, estou pedindo, tá, Alan, para você pensar. Se a gente poderia se dedicar um pouquinho a indicadores qualitativos, porque eu senti falta. Né? E talvez fosse interessante. Falar um pouquinho sobre a Maria Cecília Prates Rodrigues. Ela é economista, ela é mestre também em economia pela FMG, ela é doutora em administração pela FGV do Rio, pela EBAP, e ela ficou lá por muito tempo, quase 2 décadas. Ela é uma pesquisadora, uma professora, uma consultora, que ela se dedica à área social, tá? Inclusive estabelecendo indicadores, né? Na década de 90, ela propôs 2 índices, né? Um índice de desenvolvimento social, que é o IDS, e um índice de qualidade do emprego formal, o ICF, né? Pensando nessas outras dimensões que não eram exclusivamente PIB, né? Tentando desdobrar esse DH, em que ele se constituiria, ela faz essa proposição. Tá? No final da década de 90, a gente tem aí uma eclosão dos movimentos sociais e uma maior mobilização da sociedade civil, e as empresas também começam a ter uma maior presença no setor social. Não à toa a gente começou as nossas aulas, o professor Alan separou um texto que fala do estado gerencial, né? Você começa a ter ali uma maior aproximação, inclusive a gestão social feita com aporte do setor privado. E aí ela passa por uma transição de carreira, digamos assim, onde ela efetivamente se estabelece e se consolida como uma das mais importantes pesquisadoras na área de avaliação e consultoras. Ela faz parte da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Eu também faço parte da rede. Tem uma bolsa lá. Eles dão, é bom vocês acompanharem, porque eles dão umas bolsas, às vezes, para congressos, umas coisas assim, bem interessantes que dá para a gente fazer. E a partir disso ela começa a estudar o terceiro setor e a responsabilidade social corporativa, onde ela propõe um outro indicador, que é o índice de responsabilidade social, né? Então, ela é uma pessoa que ela tem esse trânsito, tanto do setor público quanto para o terceiro setor. Ela é uma autora que ela traz umas contribuições que eu acho bastante interessante, embora também tenha algumas críticas. Mas, assim, ela é muito respeitada no meio da avaliação e do monitoramento, assim como, por exemplo, o Ricardo Paz de Barros também. Então, acho que esse texto seria um texto interessante para vocês e útil para carregar para a vida de vocês, tá? E aí, ela usa, deixa como referência, que eu quero mostrar para vocês, né? Todo assistente social tem esse livro, tá? Tem uma assistente social, não sei se tem, que não tem esse livrinho aqui, que é um livro que chama Avaliação de Projetos Sociais. Eu não consegui encontrar para baixar para vocês. É um livro do Ernesto Cohen, do Rolando Frão. Eu sugiro que quando as aulas voltarem no presencial, vocês consigam pegar na biblioteca. E tem um outro livro que eu não sei se eu vou conseguir enviar, porque ele saiu de circulação, que é esse aqui, ó, Avaliação de Programas. E também deve ter na biblioteca, mas que são livros bem interessantes para vocês terem. Nesse trabalho dela, ela traz autores desses 2 materiais. Então, eu acho que, na referência, então, eu acho que, apesar de ser um texto antigo, apesar de ser... Mas eu acho que é um texto legal, tá? Para quem não leu, pegue e lê esse texto, tá? Deve cair para... Enfim, é importante. Bom, vamos falar um pouquinho da avaliação e do monitoramento, né?
Então, a primeira coisa que a gente precisa saber o que são as coisas, né? O que é avaliação? Avaliação é exame sistemático, né? Ou seja, a avaliação ela é mais um conjunto de processos dentro daquele conjunto de processos que um projeto tem, tá? Ela tem um caráter objetivo, tá? Então você quer saber se o que você propôs foi realizado e se foi realizado dentro daquilo que você pactuou lá atrás, quando você estava fazendo o seu planejamento, quando você constituiu o teu diagnóstico, constituiu o que você ia fazer, identificou o teu problema, tá? Ela vai olhar a efetividade, o impacto que você causou, a relevância, eficácia e eficiência, tá? Na realidade que você se propôs a realizar, tá? A avaliação não é uma coisa isolada do conjunto do processo, do conjunto do projeto. Por isso que lá atrás, a professora falou assim, olha, na avaliação a gente vai decidir os rumos desse projeto. Se ele continua, se ele extingue. Então, ele não é uma coisa fora do projeto, ele é constituinte do projeto, ele é intrínseco ao projeto, né? Ele é uma das fases do teu processo de gestão, do teu processo de gerenciamento, né? Faz parte do planejamento do projeto, do programa da política. Ele vai retroalimentar, né, criando a possibilidade de correção de ações, quando você está falando desde uma avaliação dos processos, uma avaliação formativa, que é um monitoramento, né? Ali dentro você tem a capacidade de adequar e corrigir, fazer gestão de riscos, que a gente fala, ou o que vai acontecer. Então, o ponto final de uma avaliação é a tomada de decisão, tá? Em relação ao que vai acontecer com o projeto. E aí, dentro da avaliação, a gente tem dois tipos de avaliação. Uma avaliação do resultado, que é feita ao final do projeto, que é feito, né, no impacto que você quis causar. Então, no momento que cessam o encadeamento de atividades, se você vai ali e faz a tua avaliação, ali você faz a avaliação do resultado, tá? E também você pode fazer uma avaliação um ano depois, por exemplo, como a Finjan faz em alguns projetos, para ver o impacto que ela causou, aquele projeto, o impacto que ele causou. Ótimo, Washington, que você tinha o PDF desse livro. Ótimo, tá vendo? Ainda bem que eu mostrei esses alunos. Tá lá, olha, eles tinham o PDF do livro. Muito bem, gente, ótimo. Isso é muito legal quando acontece. E uma outra avaliação é a avaliação do processo e da avaliação formativa, ou avaliação formativa, que é o quê? Você vai olhar os teus indicadores de produto, insumo e acesso, se eles estão conseguindo compor os resultados que você quer entregar. Semana que vem eu vou trazer de novo a matriz lógica, porque a matriz lógica deixa a gente ver melhor esses momentos, tá? A aula vai continuar. Então, a gente passa para o segundo ponto, que é entender o que é o monitoramento dentro desse processo. Veja bem, monitoramento é uma atividade gerencial, tá? Ou seja, ela tem ali um conjunto de efeitos, de determinantes, que vão ser acompanhados pelo gestor do projeto, pela equipe do projeto, por aqueles que foram designados dentro das funções que a gente construiu ao longo da definição de quem vai fazer o quê, né? Então, a gente vai estabelecer quem vai fazer essa gestão. O gerente do projeto, ele tem a atribuição de avaliação, do monitoramento, mas ele vai fazer essa avaliação sozinho? Não, ele não vai fazer essa avaliação sozinho, porque ele não está necessariamente em todas as atividades que vão ser realizadas. Mas todas as atividades, elas se reportam a ele, e nesse reporte ele consegue entender o andamento do projeto dele, se está caminhando dentro do que ele dentro daquilo que ele previu ou não, né? E ali ele vai, a partir dessa relação entre
planejado e executado